Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você. Passando por aqui para pensar um pouquinho com você, trazer algumas reflexões, falando sobre templos. Templos para quem? Mas por que um psicólogo estaria preocupado em falar de templos? Porque existe a psicologia das religiões também, a psicologia dos consumo ou do consumo também. Então, eu quero trazer algumas reflexões aqui para você ouvir, pensar, divulgar, fazer com que esta reflexão alcance muitas outras pessoas. Então, a minha proposta é templos para quem? Estamos na sociedade da informação e sociedade do consumo, a sociedade do conhecimento em processo de secularização, onde o indivíduo é confundido com o objeto e vice-versa. Estamos numa sociedade chamada sociedade líquida pelo filósofo Bauman, num mundo globalizado, com possibilidades de deslocamentos no país e fora do país, com novos empregos e intercâmbios culturais, em busca de novas experiências e de rompimentos com os estilos tradicionais de vida. Há um desejo de afastar-se de pais e mães, geralmente inflexíveis, com doses de ressentimentos, em decorrência da bem-intencionada, mas de uma educação opressora. O afastamento acontece em consequência das diferentes possibilidades de sexualidade que vêm acompanhadas de crenças e fé diferentes daquelas da família de origem. A juventude está percebendo que o tradicionalismo está rachando os segmentos sociais e que é incapaz de apontar soluções inteligentes para as demandas da chamada pós-modernidade. Há uma tensão entre o pensamento binário, a lógica aristotélica e a pluralidade de ideias que promove adoecimento psíquico naqueles que têm discernimento e anestesia aqueles que têm preguiça de pensar. Tem muita gente que tem preguiça de pensar. E nesse cenário de mudanças profundas, existem aqueles que insistem em conter o que está evaporando. O que é que está evaporando nessa sociedade da informação e do conhecimento? Está evaporando os valores, os rituais, as cerimônias, as marcas, os signos e por aí afora. Tentar manter costumes e valores do passado é negação da transitoriedade da vida. É impedir o desenvolvimento das potencialidades humanas. Cultuar crenças e visões do passado significa abdicação da imagem e semelhança de Deus na humanidade. As novas gerações
não conseguem conviver com essa visão de mundo e por isso, embora inexperientes, buscam novos espaços com projetos diferentes de vida para a realização pessoal, deixando de ser coadjuvantes para serem protagonistas dos palcos da vida. Registre-se, inclusive, que a ruptura com a família nuclear ocorre simultaneamente também em relação às crenças praticadas pelos progenitores, comumente filiados às denominações históricas. Eu quero dizer que é um processo doloroso, que envolve fortes emoções e recordações, mas necessárias, e muito necessárias, como o corte do cordão umbilical, desvinculando-se dos sistemas de religiosidade que não preenchem o vazio existencial do homem e da mulher, especialmente do jovem, do século XXI. Quem rompe com esses sistemas fechados sai com cicatrizes, mas livre do desconforto psíquico, do desconforto emocional. A conquista da emancipação psicológica deixa as pessoas, durante certo tempo, vulneráveis. Isso é bem verdade. Pelo corte de relacionamentos, com o sentimento de não pertencimento, e, sobretudo, em função de cargas emocionais que lhes são impostas em decorrência de muitas situações, como excomunhão. Tem pessoas que, quando rompem com esses sistemas tradicionais, são excomungadas, recebem maldição, são apelidadas, ficam em isolamento e recebem nomes pejorativos. Contudo, os estigmas não podem ocultar a melodia dos pássaros livres das gaiolas, nas árvores floridas e frutíferas da liberdade. Ainda em estado de desintoxicação, não inteiramente acostumados com a liberdade de cantar livremente e com ecos de voz do passado, sussurrando no interior, muitas dessas pessoas são capturadas por novos segmentos religiosos, com as suas irresistíveis redes, oferecendo-lhes um novo recomeço, com novas atrações, com tipos diferentes de iluminação, com animadores de auditórios, com paredes escurecidas, coreografias sensuais, forró, funk, pagode gospel, símbolos judaicos, fogueira santa, fumaça, púlpitos diferentes, luz LED, looks modernos, linguagem diferenciada, danças, amizades coloridas. Nesses ambientes, Jesus é muito fofinho, Jesus é muito bonzinho, Jesus é uma pessoa
legal. E aí, essas pessoas que romperam com as tradições recentemente de denominações históricas, de famílias tradicionais, são seduzidas para um ambiente diferente e novo, com iscas apropriadas, oferecendo prazer e sucesso aqui e agora, desde que aplaudam e contribuam e divulgam as suas marcas, as marcas dessas novas organizações religiosas. Infelizmente, caíram na armadilha e se descobrem como consumidores de serviços religiosos. Percebem que o Evangelho se transformou num produto, que não estão numa igreja, mas numa empresa com matriz e filiais, onde o dinheiro é transportado por aeronaves ou por carros fortes com escolta armada, engaioladas. Percebe que não estão em templos, mas numa praça de negócios ou nos pregões das bolsas de valores. Se identificam que há um reino, o reino dos proprietários da verdade, com a riqueza em nome da família, de uma única família. Jesus Cristo não é o rei é o presidente do empreendimento, que os púlpitos se transformaram em balcão de negócios ou de leilão. Nesses ambientes afloram-se os sentimentos primitivos. Esses lugares promovem inveja, ganância, egoísmo. A toxicidade permeia o ambiente todo, sob um tenso transe hipnótico. As pessoas são desafiadas, muitas vezes ameaçadas e manipuladas para atenderem os apelos financeiros do chefe. E aí, os que escaparam das crenças familiares descobrem que se tornaram reféns de sistemas religiosos sofisticados, com marketing, lavagem cerebral, inibidores do senso crítico e profundamente autoritários, sistemas autoritários. Percebe que estão em não lugares que são rodoviárias e aeroportos, com tempo de permanência marcados, que os ambientes estão enfumaçados pelas teologias da prosperidade, da recompensa, pela teologia da meritocracia, que é uma anulação da graça de Deus. Historicamente, a religiosidade brasileira absorveu os mandos e desmandos dos coronéis rurais, do sistema patriarcal e patrimonialista, dos donos do poder,
como ocorria nas fazendas, agora ocorre os donos de matrizes e filiais urbanas, tudo em nome da família. Com a teologia da prosperidade, que só rende dividendos em favor dos donos dessas propriedades, com imóveis, carros blindados, aeronaves luxuosas, diversos tipos de empreendimentos, publicações, rádios, emissoras de TV, e vai numa economia de escala por aí afora. E os sem templos não são a igreja. Os sem templos se cansaram de ser andaimes e pontes para os empreendimentos do mercado da fé. São 15 milhões de pessoas com fé e sem templos no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE. É a segunda maior denominação brasileira. Essa multidão ficou extenuada com vigilância, culpas, política partidária e autoritarismos, descobrindo que Jesus Cristo derrubou as estruturas patriarcais quando determinou que a ninguém fosse chamado de pai, de mestre, de senhor ou de chefe, conforme Mateus 23, 8 e 10. Sim, a comunidade dos iguais, onde o mais importante é aquele que serve, é aquela que serve, não o grau, não a patente, não os diplomas, mas é o serviço. Sim, é verdade que os sem templos superaram as instituições que negociam a fé, se livraram dos intermediários da fé, perceberam que há salvação fora das quatro paredes, que não há mais uma classe sacerdotal familiar. Descobriram o sacerdócio universal de todos os crentes. Os sem templos, não sem igrejas, descobriram que não há mais lugares santos. Todos os lugares são santos. Esses milhões de indivíduos sem templos descobriram que há um maior do que os templos. Há um maior do que a cruz. Há um maior que o batismo. Há um maior que a Santa Ceia. Há alguém maior do que a própria Bíblia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, presente em todos os lugares. A igreja dele não tem paredes e coberturas. A igreja de Jesus não tem paredes e coberturas, como ocorre lá na China e em outros países. A igreja não tem paredes e não tem coberturas. Templos está relacionado com dinheiro. Já os temos demais. Temos templos demais no Brasil. Num mundo com escassez de pessoas comprometidas com o reino de Deus, temos muitos templos e poucas igrejas. Templos formosos, luxuosos e caros, para
uma população de 33 milhões de famintos, 20 milhões de desempregados, para milhares de pessoas subempregadas. Templos para quem? Templos para quê? O povo de Deus está descobrindo que Jesus Cristo não ordenou a construção de templos, não criou uma hierarquia de funções e de patentes e de graduação, que o nosso mestre não possuía um meio de transporte, não sabia onde reclinar a cabeça no final de cada dia de trabalho. Jesus não possuía diplomas e anéis e nunca fez uma viagem internacional. Ele sempre se opôs à acumulação de bens patrimoniais e financeiros dos seus seguidores e seguidoras, em decorrência de suas atividades profissionais. Imaginem essas acumulações em nome de pessoas físicas como resultado de especulações de uma fé cristã ou da fé cristã. Onde está o que recebeste de graça? Você recebeu de graça, então você tem que dar de graça. Se mesmo os profissionais, os trabalhadores, Jesus disse que não deveriam acumular bens materiais, imagine aqueles que estão pregando o Evangelho e estarem acumulando bens, patrimônio, fazendas, templos e mais templos. É uma aberração, é um deboche com a graça de Deus. Ao contrário dos empresários da fé, Jesus dizia: ide e pregai o Evangelho. E eles dizem: vinde. Jesus Cristo se dirigia ao encontro dos desamparados, não exigindo nada deles, senão o arrependimento. Ele ia ao encontro daqueles que não tinham nada para dar, ao contrário dos poderosos de hoje, que constroem templos luxuosos nos lugares mais importantes da cidade, com estacionamentos lotados, com os frequentadores esnobando as suas grifes. São imagens contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, suficientes para despertar os escolhidos de Deus, para que os escolhidos de Deus entendam que tem alguma coisa errada com isso. Os escolhidos receberam o alvará de soltura, saíram dos quadrados e dos retângulos, rompendo com os intermediários da religião e com a institucionalização da fé. Meu querido, minha querida, o véu da antiga religiosidade foi rasgado de cima para baixo. Foi dito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres dos coronéis rurais que renasceram nas cidades, sempre ávidos pelo enriquecimento, em detrimento dos desprotegidos da sociedade de consumo. O véu foi rasgado, descobriu-se alguém maior do que os templos. Jesus Cristo é maior do que todos os templos, do que todas as denominações, do
que todos os pregadores, Jesus é maravilhoso e ele veio para dar vida e vida em abundância. Todos os lugares são santos. Estou repetindo. Todos os lugares são lugares da graça de Deus. E nós estamos aqui trazendo essa orientação, essa palavra de libertação, essa palavra que pretende ajudá-lo a tirar as culpas da cabeça. Os 100 templos representam o sal fora do saleiro, o fermento fora do pacote, a luz no alto, espalhando iluminação. O reino se intensifica e cresce. Cresce temperando a sociedade com simplicidade, com serviço, respeito e simpatia, sem prédios e sem placas de identificação. E é dessa maneira que a segunda maior denominação brasileira está avançando. Meu querido e minha querida, o que preenche a nossa falta de sentido não está num lugar, nas mãos de um líder religioso, de o chefe de uma família de empreendedores que exploram a pobreza física, psicológica das desamparadas. Esse tipo de liderança, ou esses líderes, são como capas de livros chamativas e curiosas, mas o conteúdo é construído com esnobismos, ganância, charlatanices. Se você tem dinheiro e frequenta as reuniões deles, o risco de você sair de lá sem dinheiro é grande, que eles não estão interessados em você, mas no seu dinheiro. Você leva as suas ofertas e entrega para os despachantes, e eles farão o que eles bem entenderem com isso. E eu estou aqui, sigo longe de suas gritarias, escrevendo palavras como pontes, escrevendo verbos que facilitam o trânsito e a comunicação silenciosa, amável e solidária, esperando que você seja muito abençoado, que você seja livre fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. O meu abraço fraterno. Obrigado.